Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento do seu dia você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Você está no Pod Velocitar. Eu não vou nem mais falar que a nova casa do cavalo de corrida, mas sim a casa do cavalo de corrida. E nós estamos convocando esse episódio especial porque essa semana foi incrível para a criação nacional. Tivemos um evento talvez único, vamos falar muito sobre ele aqui, mas eu convidei para a gente falar desse evento muito especial que aconteceu lá nos Estados Unidos para a criação nacional. Tivemos um cavalo que acabou reengrandecendo mais o nome de um aras que eu gosto tanto, que eu conheço há tanto tempo, Mauro Zaborowski, Aras Vista Verde, o pai do Edberg Verde, o pai do Edberg. Que semana incrível, hein? Ai, Herbert, é uma sensação que você não pode imaginar que a gente passou a semana semana passada, no pré-aquecimento e em especial no domingo, com a corrida que o Edberg fez no domingo, na madrugada de domingo. Foi uma coisa que deixou a gente muito emocionado, porque, na verdade, o Edberg é muito mais do que um atleta. O Edberg, ele é emoção, ele é família, ele é união. Ele foi uma coisa que juntou amizades muito grandes e culminou com a corrida que ele fez no domingo, onde a gente, por meia horinha, se sentiu dentro do Champion of Champions, no plano que a gente sonhou sempre de estar junto lá com esse cavalo realmente muito especial. Então, é um momento que eu fiquei muito feliz com o teu convite da gente falar desse momento e de como a gente chegou lá. É muito importante para a criação nacional. Sabe que uma coisa que é uma das minhas práticas, eu gosto, já que a gente é apaixonado por cavalo, depois que o cavalo vira craque, eu vou atrás de falar assim, por que eu não olhei ele naquele leilão? Então aí eu volto, vou recuperar os arquivos, pedir para o meu amigão Marcelo da MBA Leilões, Marcelo, por favor, me arruma o vídeo do Edberg quando ele era potro no pré-catálogo. Vamos assistir ele agora, só para a gente ver o que ele era e o que ele se tornou. Antes dele ir pro leilão? Antes dele ir o vídeo do pré-catálogo, dia 19 de março de 2022. Ele foi quem recebeu os seus convites, os catálogos da MBA, pôde observar esse potro. Solta aí, Júlio. O número 19 é o potro Edberg Verde. Nascido em 9 de agosto, é filho de No Circus Here, na aguardadíssima Roxy Vista. Ela que nas pistas acidentou-se quando ponteava Edberg, o grande prêmio o craque. Rainha da Velocidade. Por que vocês olharam esse vídeo e não compraram? Me diga. Porque agora é fácil, depois do leão abatido, é fácil ver. Olha o bicho. Cuja genética está em plena evidência. Meu, que padrão nos de Estados apresentação. Unidos Vou falar e no pra você. Brasil. Você lembra quanto que ele tinha de peso de... Leilão Aras Eu acho que ele Vista tinha uns Verde e Amigos 440 quilos quando ele foi para lá. E, na verdade, ele já saiu com o nome de craque, né? Edberg foi um tenista que foi número 1 do mundo, tanto em simples como em dupla. E o Marquinhos, meu filho, deu o nome dele de Edberg, já com o nome de craque, com essa expectativa grande. Aí ele foi para o leilão nosso. Ele foi vendido no nosso leilão para uma família que a gente tem um carinho muito especial, que está no nosso coração, que é a família Dalmolin, do Royal Ranch. Eles são proprietários de grandes cavalos, tiveram grandes cavalos correndo. O próprio Brian Perfection, que a gente soube ultimamente, foi um cavalo craque que correu, da Bela Toscana. Vários cavalos que eles têm, realmente sempre com muito sucesso, um olho muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do Everton. No leilão, quando o Edberg foi vendido, houve uma disputa muito grande? Quem que você lembra, por acaso, quem que estava por ali? Quem que foi o lance perdedor? Ou não? Não lembro. Eu sei que teve uma disputa muito grande, até porque é uma família muito legal, né? Uma família muito grande que o Edberg tem. E ele foi um sonho de realização. Quer dizer, me emocionei muito na venda do Edberg e do Exxon, que era o irmão materno dele. Vou até te contar por quê.
eu sou fã, como você também, dos Toltec, né? Aham. Toltec que vem de beduíno, né? Beduíno, que é um puro sangue inglês, que foi muito importante, ou é muito importante, para a criação do quarto de milha no mundo todo. E o Toltec, ele produziu uma égua que nós todos sabemos e conhecemos muito, que é a Sammertal. Exato. E eu, uma filha da Sammertal, que é a Roxy Vista, uma Fischer's Dash com a Sammertal, a gente correndo um Rainha da Velocidade com ela, porque ela, no primeiro ano de corrida, ela com 2 anos, não teve grande sucesso na corrida. A gente levou para casa e tirou 2 embriãozinhos da Roxy. E aí levamos ela para voltar a correr aos 3 anos, porque era muito sangue Fischer's Dash na Sammertal. E ela, correndo a Rainha da Velocidade, vinha na frente, teve um acidente que ela caiu na pista, e aí ela ficou 1 ano em recuperação, Everton. 1 ano no hospital em São Paulo, numa recuperação, e ela voltou com uma incontinência urinária. E com essa incontinência urinária, cada vez que ela vivia fazendo xixi, o dia inteiro ela passava fazendo xixi. E aí se tornou impossível de ter ela para a reprodução. Porque a urina mata o espermatozoide. Entendi. Então, para você ver, em 2011 nasceram as 2 filhas dela daquele embrião que a gente fez, os 2 embriões antes do acidente. Nasceu a Vacance e nasceu a Vênus. 2 potrancas que correram muito. A Vênus ganhou o grande prêmio Super Speed na época, o Consolação do Super Speed em 2014. A Vacance também correu, foi top AAA. E depois a gente ficou 7 ou 8 anos tratando da Roxy, pelo carinho que a gente tinha por ela. E depois desses 7, 8 anos, surgiu uma tecnologia reprodutiva muito importante, que é a ICSI, através da in vitro, que você já deve ter falado, inclusive, ou deve entrevistar ou bater um papo com a doutora Perla, que fez um projeto muito legal, que é a ICSI, né? A fertilização in vitro do equino. E aí a gente pôde aspirar os óvulos da Roxy e fazer embriãozinho... Sem que ele tenha o contato com a urina, modo... E desse modo é como se fosse fazer uma fertilização in vitro mesmo, né? E aí surgiram esses 2 potros, que foi o Edberg e o Exxon. 7 anos depois? 7... Vamos fazer uma conta. O Edberg é 2020. E a Vacance e a Vênus, 2011. Seriam 9 anos antes. Mas 1 ano antes teve a Diana. A Diana foi comprada pelo Aras Maria Clara. Ela já estreou ganhando na estreia e foi para a final do Grande Prêmio Torneio Início. E no ano seguinte deu o Edberg e o Exxon. Mas vamos falar... só. Depois perdi a Roxy. Mas vamos falar um negócio. Ele vai para leilão, então antes dele, o que essa égua tinha produzido já provado? Naquele momento, todos já sabiam que ela era uma produtora ou ainda não tinha estreado nada muito significativo? Não, porque não era nenhuma grande produtora clássica, entendeu? Então, ela tinha produzido 2 boas potrancas, mas nada excepcional. E 7, 8 anos antes. Quer dizer, muito longe do que poderia. O Everton gostou muito do potro. Conversando inclusive com o Bochecha, que treina para nós, ele falou: Bochecha, o que você acha desse potro? Era um potro que o Bochecha gostava demais. O Everton adquiriu o potro. Você lembra, óbvio que você lembra, mas falar em termos de preço? Não lembro, eu acho que foi 5 mil de parcela, não foi nada muito alto. Você sabe que a gente vende nos nossos leilões do Vista Verde em 36 parcelas. E foi basicamente R$5.000, eu acho que foi o Edberg. Júlio, eu vou te pedir agora, só para a gente mostrou o potro, agora vamos mostrar algumas fotos dele depois de adulto. Olha aí que ele foi começar a fazer a campanha com o Bochecha, o nosso treinador. Ele foi fazer a campanha, nessa campanha dele, ele aqui no Brasil, ele ganhou, ele já fez 2º logo na estreia, depois fez 2º na final do Brazilian Futurity, ganhou o Mega Race, ganhou o Potro do Futuro, ganhou o Grande Prêmio São Paulo, sempre
treinado pelo Bochecha na condução do Júlio Medina, que é um cracaço. Eu não sei, eu queria até ter... aqui tem o time que a gente tinha, o que a gente tem dentro da nossa cocheira. O Júlio é o que está segurando o cavalo de pé. Aqui, quando a gente ganhou o Potro do Futuro, uma prova Mauro, icônica. nesse ano de estreia dele como potro, a gente sabe da incrível qualidade que tinha dos cavalos. Então, não é que ele pegou uma geração fácil, ele pegou uma geração com bastante qualidade. Quem fez essa... Olha aí, isso aí é o Júlio. O jockey? O jockey colocou uma recordação eterna do Edberg no peito. Fantástico, fantástico. Vamos falar, quais grandes nomes esse cavalo derrotou na história dele? Então, eu não gosto muito de comparar, parece que a gente está sendo... Eu só estou falando para subir o nível do tipo assim, não foi fácil. Muito difícil. Inclusive, ele enfrentou o Fantastic Fury por 3 vezes. Fantastic Fury foi o melhor cavalo que correu no ano passado no Brasil. E ele ganhou as 3 vezes do Fantastic Fury. Isso quando potro. Quando potro. Então, só para a gente entender, um cavalo condominiado, agora há pouco, Fantastic Future, aceito por todos os grandes criadores. Edberg lá atrás teve a oportunidade, quando os dois estavam como potro, em derrotá-lo 3 vezes. Isso mostra o mérito do Fantastic e o mérito dele exatamente do sarrafo alto do quão competitivo é a pista de Sorocaba. Né? Você vê que semana passada, ganhou o terceiro derby, se eu não me engano, correu o terceiro derby, ganhou o Cadillac. Também correu na época, eles correram junto à final do Potro do Futuro. Onde o Edberg ganhou o Potro Futuro, corria junto o Cadillac, corria junto o Fantastic Fury. Ele realmente fez uma campanha excepcional aqui. E a gente poderia continuar com a campanha excepcional aqui, entendeu? Com essa campanha Porque incrível... ele só corre como potro, né? Ele só correu como potro. Aí eu fui falar com o Everton, né? Essa nossa grande amizade, essa alegria que a gente estava, porque é muita emoção. E eu falei, Everton, vamos experimentar uma situação nova, de emoções que a gente vive. Que se eu chorei, o seu sorri. Se eu chorei, o seu sorri. O importante é que emoções eu vivi, né? E que tal correr nos Estados Unidos? Que tal pegar essa experiência e correr nos Estados Unidos? E mais ainda. Você que plantou essa semente? Lógico, porque eu pensei que eles que tinham ido e você tinha entrado no... Aí eu falei, por que você não sindicaliza o cavalo? Por que você não arruma sócios? E vamos comemorar todo mundo junto. E aí, eu até acho que foi na mesma... Você viu, você estava falando da sindicalização do Fantastic Fury, um cavalo excepcional. Se eu não me engano, ele ganhou... mais de 15 corridas aqui, um fenômeno realmente. Ele quis sindicalizar da mesma forma que foi sindicalizado o Fantastic Fury, ofereceu para vários proprietários e criadores do Brasil para que... eu lembro até que a gente fez um projetinho, eu trabalhei junto nesse projeto com o Everton, que o cavalo ia ter um seguro, ele ia correr nos Estados Unidos, as vitórias dele nos Estados Unidos, todo o dinheiro que ele ganhar nos Estados Unidos ia para o grupo, não ia ter despesa nenhuma, e não teve grandes aceitações de se condominiar o Edberg. Isso foi uma sorte para mim, porque aí o Everton deixou com que eu participasse desse projeto junto, e a gente fez, então, uma sociedade no cavalo e levamos ele para correr lá nos Estados Unidos. Deixa eu dar 2 passos para trás antes. Vamos falar, antes dele, a gente vai falar bastante da carreira dele nos Estados Unidos. Mas vamos falar antes. Você estava lá, ele estava com o teu treinador, com o Bochecha. Quando que vocês descobrem que tinham um craque na mão? Assim, foi logo do início, ele já mostra no relógio como é o amadurecimento desse cavalo, como foi esse desabrochar. Ele teve problemas, não teve? Foi um cavalo fácil? Como foi esse processo? Eu sou um fã incondicional do Bochecha. Nós somos. Nós somos, né? Acho que nós e toda a torcida do Flamengo, não vou nem falar da torcida do Corinthians. O Bochecha é um cara muito sério, muito caprichoso, muito preocupado com... eu diria, a gente tem uma filosofia muito parecida. Eu acho que no cavalo, a perenidade é muito importante. 2 coisas muito importantes. A precocidade,
ou seja, o cavalo quarto de milha tem que desabrochar logo, porque a premiação grande É no começo? é no começo, e tem que ter perenidade, né? Quer dizer, ter uma quilometragem, poder se divertir bastante com os cavalos, né? E o Bochecha toma muito cuidado com tudo isso. Então, ele estreia os cavalos verdes. Aham. Quer dizer, verdes... Não vista. Inclusive as vistas... Literalmente, as vistas e as verdes, ele realmente ele demora um pouco para... Ele vai com muita calma para que os cavalos fiquem bem. Para você ter uma ideia, a senha da cocheira nossa é Edberg Verde, 1235. Ou seja, a marca que ele tinha era 1235. Foi a primeira marca. Era uma marca boa, mas não era uma marca top, né? A gente escuta todos que baixaram de 12. Mas ele já sabia com o cavalo, a gente já sabia que ele no primeiro toque, que é realmente muito para frente no treinamento, que era um cavalo realmente diferenciado, era um cavalo realmente diferente de tudo aquilo que a gente podia imaginar. Foi uma evolução, um amadurecimento fácil ou ele teve qualquer tipo de contratempo? Muito fácil, Muito quer fácil. dizer, a cabeça muito boa, a cabeça que vem do No Secrets, né? Eu sempre fui, quer dizer, a história do Edberg, na verdade, ele começa 25 anos atrás. Herbert, porque 25 anos eu já contei, tempo, eu já né? contei num episódio desse, eu vou falar, eu acho que o Brasil não tem noção do que é ter No Secrets Here aqui. Para mim, assim, nós temos nada mais, nada menos do que um ganhador do All America em tempo recorde até hoje, aqui no Brasil servindo, Acho né? que você falou tudo, quer dizer, a gente não sabe a Não. importância do Não. No Secrets. E o No Secrets só está aqui por causa de um cara, louco. um louco chamado Benny Rossetti, meu amigão, Aras Flor do Campo, um cara nota 1000. Você sabe que a história do No Secrets começou na sinagoga, para você ter uma ideia. Não sei, essa parte ele não contou. A gente tem uma amizade muito... A gente morava no mesmo prédio, eu e o Benny. Meu pai e o pai dele construíram o prédio junto, eles se reuniram, 20 amigos, e construíram o prédio junto, tudo nessa amizade. Eles moravam no mesmo prédio, e um dia a gente junto, o Benny falou: Mauro, eu vi que você cria quarto de milha e eu tô querendo começar a criar quarto de milha. E eu falei de corrida, ele falou: isso mesmo que eu quero. E você sabe que o Benny vem de corrida, né? Porque o irmão dele, ex-piloto de Fórmula 1. piloto de Fórmula 1, a gente falou: vamos fazer escuderia, né? Pra gente correr junto, né? A equipe de Fórmula 1. E aí eu falei: tudo jóia, vamos fazer em conjunto, Benny, para que você faça novos erros. Eu já estou nessa brincadeira há 10 anos, faz erros diferentes, não os mesmos erros que eu já fiz. E aí a gente viajou muito para os Estados Unidos, acompanhou todos os leilões, conhecia bastante pedigree, levamos 2 animais para os Estados Unidos. As duas irmãs, né? Exportamos, não. Foi na época da 2 ganhadoras clássicas que a gente tinha. Eu tinha uma, ele tinha outra. A minha era a Kélia, a dele era a Fischer Zorizon. Ele contou essa história. E os 2 animais foram para os Estados Unidos junto. A gente ia todo mês, praticamente, para ver os animais lá nos Estados Unidos. E uma vez que a gente foi conhecer a Vessels Stallion Farm, que era número 1 do mundo. Que eu fui com você, inclusive. Você foi comigo. É verdade, você estava com a gente. Não nessa. Mas eu fui numa outra vez, numa outra viagem, a gente foi conhecer. Eu acho que foi antes ainda. Foi antes dessa. Foi antes dessa. Foi antes que dessa. a gente viu First Down Dash. Exato. Então, e o Benny num leilão lá, a gente teve um leilão lá e esse potro No Secrets Here foi defendido pelo criador. Defendido significa que o criador não achou que ele teve o preço que merecia ter esse potro. Lógico, ele era filho do número 1 do mundo, First Down Dash. Numa mãe Raise a Native, que vai a Native Dancer. Puro sangue inglês. Você vê como tudo nesse... Deixa eu fazer só uma parte. Quem não assistiu, assista em algum canto desse vídeo. A gente vai colocar um link, tem o episódio do Benny, onde ele conta exatamente essa história. Então é bem interessante para vocês assistirem. Mas... e aí o Benny fica sócio do criador, do Scoop Vessels, e fazem a campanha do No Secrets nos Estados Unidos. E ele faz uma campanha meteórica, como você falou. Só um segundo. Quem faz a campanha do No Secrets? Que treinador? Paul Jones. Que, por acaso, treina o filho dele anos depois. Foi aí que veio a grande ideia.
E essa história eu acho que é interessante, porque o Benny contou aqui, que não era uma escolha do Scoop, o Paul Jones, porque eles tinham tido um problema e tudo mais, foi uma escolha do Benny. É. E o Benny pegou e falou, pô, Scoop, você já tem tantos cavalos, tá? Deixa eu escolher esse, e esse eu quero com o Paul Jones, pra você ver como que é. Talvez se estivesse na mão de um outro treinador, não teria tido o sucesso que foi, né? Então, e aí o Benny colocou esse potro junto com o Scoop Vessels nas mãos do Paul Jones, e nada mais, nada menos, o cavalo ganhou o All American Futurity. Um detalhe, o que é muito importante, a gente não pode esquecer, em tempo recorde até hoje, né? Isso é não é, ganhar já teria carta livre para entrar em qualquer plantel de reprodução como reprodutor, mas ganhar, acho essa marca tão incrível, ganhar em recorde até hoje, né? Não, ele ganhou, o No Secrets ganhou 1.637.000, o All American Futurity, que é o grande prêmio mais importante do quarto de milha no mundo, porque são 3 milhões de dólares de bolsa total. Como você falou, marcando 20,88 nos 402 metros, que até hoje não foi batido. 22 anos depois, até hoje não foi batido. É isso, ninguém entendeu a importância E nós temos do esse cavalo no No Secrets. Brasil. Né? E você vê uma diferença muito grande. Quer dizer, No Secrets Here teve muito pouca oportunidade lá nos Estados Unidos, porque o Scoop era dono também do FDD Dynasty. Então você tinha uma competição... Não, o FDD Dynasty entrou na reprodução antes do que o No Secrets, entendeu? E aí, logo depois, o No Secrets, o Scoop faleceu, e aí a viúva queria vender a outra metade, foi quando o Benny me falou, Mauro, agora temos que estar junto. Eu falei, Benny, comprar a metade dele eu não consigo, mas um quarto, a metade da metade eu fico sócio junto. E aí a gente conseguiu fazer um condomínio entre o Royal Vista lá nos Estados Unidos, o Benny e eu, e a gente ficou com essa parceria do No Secrets. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou apaixonado pelo No Secrets, pai do Yankee. Quando eu olho esses dois cavalos, e por acaso dá para olhar, porque ele está lá no Aras Vista Verde, então no último... A gente vai falar dos churrascos que ele promove, vai ter agora até agora não, vai ter o ano que vem para o leilão 2026. Quando você me puxa os dois, eu vejo uma diferença morfológica. No Secrets um pouco mais alto, mais alongado e tal. Eu não tenho essa memória na cabeça. Me compara físico, morfologia de No Secrets com Edberg. Porque o Yankee ele é um pouco diferente, ele é mais atarracado, mais forte. Se você fosse morfologicamente fazer uma comparação pai e filho, o que você falaria? Eu diria que o Edberg está no meio do Yankee e do No Secrets. Ele não é nem tão inglesado. Tão inglesado como o No Secrets. O No Secrets embora ele tenha muita musculatura e muita força, mas ele é um cavalo acima da média mais alto. O Yankee já é um cavalo mais atarracado, mais forte, grosso. Inclusive, eu achava que os filhos do Yankee iriam ser todos pequenos. Eu falei, tem que cobrir os filhos do Yankee com égua grande, né? E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. São... os cavalos filhos do Yankee são tudo cavalos de 580, 570, 600 quilos, cada cavalo maravilhoso. E o Edberg eu acho que é bem no meio desses dois. Bem no meio desses dois. E o No Secrets, eu não sei porquê, ele foi um grande reprodutor dos Estados Unidos, ele ficou muito pouco lá, ele ia e voltava. Inclusive, Edberg enfrenta um tio dele, é isso? Boa, eu vou te comentar isso. Então, ele vem para o Brasil... Ele teve só 500 filhos até agora. Se você entrar no site da BQM e ver quantos filhos do No Secrets teve, 500. Você fala, pô, mas 500 é muito cavalo. Granite Lake, quanto? 2.200. Nossa, é muita diferença. É muita diferença. Você pegar um próprio Corona Formi, são 1.100 cavalos. Contra 500 só 500 e pouquinho que tem do No Secrets Here. E com esse pouquinho que ele fez... Lá nos Estados Unidos ele produziu 5.250.000 até o ano passado. Com quantas gerações só? 5.250.000 com poucas gerações. Ele produziu, para você ter uma ideia, a geração estreante do No Secrets, correu um filho dele chamado Aha Moment, que fez terceiro
na final do All-America. Então ele já estreia Colocando a geração colocando um finalista stake do All- winner, né? Um terceiro lugar no All-American Futurity, que para ir para a final, você sabe a dificuldade, né? Vamos comentar alguns números aqui. Até para falar da própria história do No Secret e acompanhar isso. Nos Estados Unidos nascem quantos potros por ano, mais ou menos, de linhagem de velocidade? Acho que mais de 6 mil. 6 mil. Então, o filtro... Nascem, não sei, eu acho que correm 6 mil. Então deve nascer, vamos dizer que, diz o doutor Ricardo Muradas, que metade nem vai para o hipódromo. Então deve nascer uns 10 mil. Então vamos falar o seguinte, que para chegar nessa condição lá, o filtro é muito grande, né? Você tem que passar... O funil é muito justo. E mesmo assim, com pouquíssimos filhos, ele já estreia com 5 milhões de dólares. Não, ele tem hoje termina acumulado com 5 milhões e de 250 lá nos Estados Unidos, porque faz muito tempo que não tem filho dele nos Estados Unidos. Vem para o Brasil, tem essa pouca quantidade e produz cavalos excepcionais, né? Então, você pega aqui o Yankee, que foi um cavalo que ganhou 11 corridas. 2 recordes. 2 recordes, 5 grandes prêmios, rei da velocidade. Aí ele produz o americano na Argentina, que é o maior cavalo que já teve na Argentina. Hoje tem o Luriel, que está correndo lá na Argentina. Ele produz a Adele, que ganhou o torneio início. Ele produz a Secrets, que ganhou Rainha da Velocidade. Ele produz a Tal JQM. Ele produz Ioiô, que foi um cracaço também, que correu demais. Quer dizer, ele teve uma produção pelo número de cavalos que ele teve muito grande. E agora, por exemplo, no nosso leilão, nem te falei direito, mas dia 6 de março já está confirmado, vai ser na sexta-feira. Sexta-feira, 6 de março, início dos trabalhos em Sorocaba, né? A reabertura do Jockey. Porque normalmente os leilões no Jockey Clube de Sorocaba são realizados no sábado. Tem as corridas e aí depois tem o leilão. Eu não sei se é porque eu estou ficando velho, eu também sempre fiz isso, mas agora que eu estou ficando velho, eu decidi fazer o leilão na sexta. Porque no sábado eu já estou cansado depois de corrida. de todo o trabalho. Então a gente vai fazer na quinta-feira à noite, dia 5 de março. Vou fazer até uma coisa, dia 4 é meu aniversário. Dia 5 a gente comemora com um churrasco à noite, lá no Jockey Clube de Sorocaba, um costelão, uma coisa super legal. Dia 5 é quinta-feira. Quinta-feira. Na verdade, eu tenho na nossa cocheira hoje uns 8 proprietários argentinos. E eles vêm para cá para o nosso leilão. E eles falaram que quem vai fazer o churrasco esse ano que vem vão ser os argentinos. Nós vamos fazer um churrasco lá no Jockey Clube de Sorocaba, no dia 5 de março, uma quinta-feira. Apresentamos todos os cavalos, vão estar todos os potros lá. Nós vamos ter praticamente 15 filhos do No Secrets, 15 futuros Yankees, 15 futuros Edbergs para apresentar no nosso leilão. Além de, vamos ter todas as raças que você pode imaginar. Nós vamos ter Corona For Me, Gold Medal Jazz, mas aí a gente conversa sobre leilão pouco mais para frente. Isso é bom você falar, porque você e Beni apostam bastante nesse cavalo, então eu vou te dizer que se alguém busca No Secrets, o lugar certo é no teu leilão, no leilão do Beni, né? Porque vocês que são os pais desse, que dão mais chance para esse cavalo, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. A minha família, quando vê o Yankee hoje no Aras, acima de tudo isso que ele fez e tudo isso, ele é família. Então, quem quiser um cavalo com e a cabeça dos filhos do No Secrets é uma coisa inacreditável. É o que todo o Bochecha fala. Nossa, a cabeça dos No Secrets. Aí o meu netinho falou, o que tem de diferente a cabeça? Aí o Bochecha falou, não, a cabeça parte de dentro, né? Eles são cavalos extremamente inteligentes. Dóceis, fáceis. Bom, você viu o neto do No Secrets, o filho do Yankee, que é o First, que você se apaixonou por ele desde o primeiro dia, Desde o primeiro. Vamos falar um negócio. Ele vem aqui, vamos falar especificamente de Edberg, para a gente fazer essa abertura do que a gente vai ver. Ganha tudo no Brasil,
É o cavalo milionário. Até então ninguém tinha batido a cifra de R$1 milhão. Viram o slogan do cavalo, o cavalo milionário. Eu não sabia dessa história, eu tinha achado que era o Everton. Você vai lá, joga a sementinha, planta esse desejo dessa aventura em terras americanas, já sai daqui com o endereço certo. Era Paul Jones desde o início. Então, imagina, Paul Jones. Aí o primeiro gerente do Paul Jones é o Rock. E o grooming, que é o cuidador dos cavalos lá, é o Miguel. Que cuidaram do No Secrets. Então eles já são... Então, não tinha como escolher 20 diferente. anos atrás, cuidaram do No Secrets. Tem pessoa melhor agora para cuidar do Edberg? Não tinha. Aí a gente falou com o Paul Jones. Ele falou, Mauro, com o maior prazer do mundo, vou cuidar dele com o maior prazer do mundo. E aí eu falei para ele dos planos que a gente tinha, porque nos Estados Unidos você sabe que eles gostam muito de castrar os cavalos. Vai ter o Champion of Champion agora, depois nós vamos comentar, tem 7 castrados na final. Dos 10 cavalos que correm, 7 são castrados e um é fêmea. Quer dizer, só tem 2 cavalos inteiros ainda que podem ir para reprodução. Que podem. Então, eles têm um hábito de castrar. Muita gente falou que a gente queria o Edberg para reprodução no futuro, como a gente tem o Yankee, mas totalmente sem pressa, porque eu tenho o Yankee, nós temos o No Secrets, participação no No Secrets, no Yankee. O Everton, do Royal Ranch, eles têm o Dashing Dreams, que é um outro First Down Dash. Em Mães Chiques Beduíno, também um cavalo excepcional que eles têm na reprodução, que deu o Brian, que foi um cracaço também, que ganhou o Brazilian Futurity. Então, a gente, sem pressa, falamos, nós não temos pressa, nós queremos fazer um projeto com o Edberg aqui e nós queremos correr contra os melhores cavalos do mundo. Muita pretensão, eu fico até meio envergonhado, achando que a gente é meio metido nessa situação. Mas para ir brincar... Passado alguns meses depois, eu posso afirmar, deu certo. A pretensão valeu a pena, porque pode não ter ganho a classificatória, como a gente vai mostrar, mas você derrotou inúmeros cavalos do mais alto calibre e chegou ali brigando, né? Imagina, eu, Marquinhos, a Lia, a Denise, minha filha e meu filho, o Everton, junto com o Edson, são os 2 irmãos sócios, junto com a Ana Angélica, a Isana, a Gi, que a gente faz parte. Então, você vê que o condomínio é grande, né? Toda essa família. A gente falou, vamos brigar com os grandes, vamos tentar o Champion of Champion, vamos tentar correr o Champion of Champion. Pra você ter uma ideia, já foram 19 cavalos foram exportados para os Estados Unidos pelos proprietários do Brasil para correr lá nos Estados Unidos. Cavalos brasileiros quarta milha que foram correr lá nos Estados Unidos. Enfrentar os americanos. Exato. E eu falei, vocês estão afim por o Champion of Champions, só a Dinastia Toll, que conseguiu correr essa corrida. Querem tentar fazer essa... E o que a Dinastia fez? A Dinastia... eu não lembro a colocação que ela fez, mas posso te falar, está entre os 10. Já está valendo. Já está valendo. Porque o campeão dos campeões, Everton, na verdade é uma corrida convidada. Los Alamitos é o maior palco do quarto de milha no mundo. Eles convidam o cavalo que ganhou o Challenge, o cavalo que ganhou... o Winter Championship, o cavalo que ganhou o Vessels Maturity, as principais provas, eles convidam para um enfrentamento no Champion of Champions, no campeão dos campeões, e oferecem uma bolsa de R$3 milhões, 600 mil dólares no campeão dos campeões agora em dezembro. Eu falei, vocês estão afim desse desafio? Nós vamos brincar com o Edberg. A gente não pôde levar o Yankee para fazer essa aventura, porque logo veio a pandemia, foi uma loucura. Deixamos o Yankee já como reprodutor, e filho do No Secrets, como reprodutor, está se destacando. Até uma palhazinha, agora domingo, ganhou a filha dele, a Fiesta. Ganhou, ela é conhecida como Quechula, na Argentina. Ela ganhou agora... a Reina Argentina, melhor potranca na Argentina, filha do Yankee. Júlio,
Como a gente já entrou no falar dessa prova, eu vou pedir para o meu diretor soltar essa corrida, que foi um trial, que foi uma classificatória. Não solta ainda não, só vamos comentar um pouquinho antes aqui. Então, você estava falando que esses cavalos são convidados para o Champion. E tem algumas vagas que é na classificatória, é Então, isso? são 10 vagas. 10 vagas e eles convidam 10 ganhadores de grandes prêmios importantes em todos os Estados Unidos. Então, esses cavalos ganharam, então automaticamente não, o Los Alamitos, o hipódromo, convida para a prova. Convida para a prova. E aí, um ganha duas dessas corridas, ou um não vem porque é de muito longe e não quer vir competir, ou alguma coisa acontece com um porque ele ganhou em janeiro e vai correr agora em dezembro e está lesionado. E as vagas que sobram, eles convidam para uma classificatória, que é um grande prêmio chamado Zielwain. E esse Zielwain aconteceu agora, neste domingo, e deram 15 cavalos. Então vamos lá. 10 vagas convidaram. Sobrou, por acaso, fez a peneira, não, teve um que não aceitou, blá, blá, sobraram 2. Então você tem 8 cavalos que já estão classificados, porque aceitaram o convite, e dessas 2 vagas que sobraram, foram essas 2 classificatórias. 2 classificatórias com 15 cavalos. 8 cavalos na primeira classificatória. Que é essa que é onde o Edberg... O Edberg participa. Ele sai na baliza número 3. Na baliza número 3. Ele participa de uma vaga onde os 2 melhores tempos só. Não é o ganhador. Os 2 melhores tempos das 2 classificatórias vão ser convidados para preencher. Então não interessa se ele ganhasse ou não. O que acontece, os 2 melhores tempos juntando essa e a outra classificatória que vão gerar os convidados para preencherem a... Exatamente. A gente decidiu, Herbert, ir para os Estados Unidos para correr com os grandões. Então a gente enfrentou, durante esse período que o Edberg está lá, vários craques, né? Então a gente correu contra Scoop Dynasty, que já está classificado para o Champion of Champion, porque ele ganhou o Challenge, ele já ganhou $600 mil. A gente correu contra o Scoop Dynasty. Ele ganhou o Challenge e vai para a final do Champion of Champion. E o Edberg já ganhou dele 2 vezes. Nesses 2 anos que ele está lá. Tem o Unrelentless também, ganhou já e foi convidado, está classificado 2 vezes também. O Edberg já ganhou dele. Vamos falar dessa bateria. Quem são... Vamos falar o nível e a qualidade dos cavalos que estão aí. Então você tem o Edberg na baliza 3. Nós temos o Edberg na baliza 3. Aí na baliza 2, bem do ladinho dele, tem o London Toby. London Toby já ganhou... mais de $800 mil, 600 ou $800 mil. Já contando o final da história, Edberg ganha do London Toby. Mas o London Toby já tinha ganho do Edberg. Então, lá atrás ele ganhou. Agora nessa classificatória ele vai perder. Vai perder. E do lado direito dele tem o número 4, que é um cavalo que chama Jazza Boogie. Nessa corrida ele entra com 12 corridas e 12 vitórias. Invicto, o número 4, que é quem vai ganhar, né? Quem vai ganhar a corrida. Isso. Aí na baliza 8, por exemplo, você tem o Shakers No Secrets, que é o que você me perguntou. O tio do... É isso, né? Não, ele é... A mãe é No Secrets. A mãe é No Secrets, A mãe dele é No Secrets. Porque o No Secrets agora está se destacando muito, já com 22 anos de idade, muito como avô materno. E esse Shakers No Secrets, esse sim ganhou $760 mil. E agora ele entrou como Supreme Quarter Horse, foi eleito pela Aqua como um dos cavalos que recebeu o título de Supreme Quarter Horse. Esses cavalos têm que ter 10 vitórias e $500 mil de ganho. Só craque. E o Shakers No Secret também já ganhou do Edberg. E hoje vai perder. Vai perder pertinho, como ele ganhou da outra vez, pertinho do Edberg. Vamos ver, Júlio, solta a corrida. No Secrets, baliza de número 3. Edberg, filho do No Filho de No Secrets, baliza número 10, Edberg Verde. Aqui nós temos...
Imagina o coração nessa hora. Racing! Edberg Verde, OJD Jessabug, both away very quickly from Heaven's Uncle and Cuz Lightyear, and London Toby joining in nearer the inside, and Shaker's No Secret right down the outskirts. OJD Jessabug is well clear. OJD Jessabug, an astonishing baker's dozen. 13 starts for 13 Meu wins. Deus do céu. Vai ter uma câmera a de cima que a gente vai poder reparar. Eu vi já repeti essa corrida N vezes. Ele larga na frente, né? Ele larga na frente, se você vê, olha só. E aí ele dá um encontrão, o Jessabug dá um encontrão nele, ele balança um pouco atrás, perde espaço, mas o Edberg, agora ele tá largando muito bem, mas o forte dele... sempre foi o final. Sempre né? o final. Ele vem recuperando. Ele passa o London Toby, tá na frente do Shakers No Secrets, ele vem buscar o Shakers No Secrets, o London Toby, chega pertinho do Jessabug e perde de meio corpo para esse cavalo que fez a 13ª vitória consecutiva. 13 corridas, 13 vitórias. Quando a gente vai ter agora, acho que é agora que vai ter a câmera de cima, dá para reparar bem que na hora que ele larga na frente, na hora que encosta nele, a garupa dele sai para o lado esquerdo e ele meio que perde a passada e depois que ele embala de novo. E aí depois dá para reparar exatamente isso. No final ele liga o turbo e vem recuperando tudo que ele deixou lá. Né? Mas chegando em segundo, olha aí. Ó, ele larga na frente, toma um empurrão, aí ele vai ficando para trás, tá vendo? Shakers No Secrets aqui na frente, ele vai buscar. Ele e o London Toby correndo junto no match race, lá os dois juntos, e ele chega pertinho. Eu acredito que se a corrida é 402 metros, talvez ele não ganhe igual, mas ele chega à cabeça do ganhador, né? Uma corrida muito emocionante. Agora, você imagina nós dar uma... Olha lá, agora, essa daí, ó, larga na frente. Olha como a garupa dele vai para a esquerda forte. Olha o quanto que ele fica para trás. Um corpo atrás. E agora ele vai buscar. Olha a final disso. Não é emocionante a gente vendo isso? Agora, você imagina ao vivo, à 1h, domingo, as famílias da Almolin, Zaborovski, todas no telefone, falando, estamos em segundo. A princípio, nós estamos classificados para a final. Vamos reparar de novo. Olha a encostar, olha como que a garupa dele, aí ele perde, fica lá para trás. Eu acho que aí ele estava terceiro ou quarto lá para trás, né? E depois ele vem recuperando e vai buscar segundo. Aí nessa área mais clara é quando chega na linha de chegada. Que tem a iluminação. A iluminação, que é exatamente quando ele faz. Aí nós ficamos meia hora classificado, porque os dois melhores tempos... vamos contar essa história. Nesse momento, você tinha pego em segundo, você está classificado. Você não sabe o que vai acontecer na outra classificatória. Mas, na outra classificatória, dois monstros, fenômeno, que são fora de série, que não dá nem para computar, que é o Jericó e o Impressum. O Impressum, pra você ter uma ideia, o Impressum e o Jericó, na segunda classificatória, fazem tempo melhor do que eles e se classificam para a grande final. Perguntar, sempre o mesmo, o treinador a gente sabe que é Paul Jones, o jockey sempre o mesmo desde o... Nós estamos com o mesmo jockey, com o Henry, ele continua como nosso jockey, ele está pilotando o Edberg já. Eu acho que depois da terceira ou quarta corrida ele já está pilotando. E aí... Acho que talvez desde a primeira. Acho que a primeira ele já correu, porque o Edberg foi, desses 19 cavalos brasileiros que foram para os Estados Unidos, só ele e a Fischer's Horizon que conseguiram estrear com vitória. Só ele? Eu pensei que não era o Nordic, não? Não, é a Fischer's Horizon. É a Fischer's Horizon do Beni e ele, filho do cavalo do Beni, são os únicos dois que estrearam já com vitória. Olha o empurrão que ele leva, Everton. Perde um pouco o apoio, né? Mas... Você tá com o Everton na cabeça. Eu tô com o Everton na cabeça, Edberg e Herbert. Não fica as três coisas difíceis? Agora vamos falar um negócio. Esse cavalo foi lá, ele tá com 2 anos de Estados Unidos. 2 anos de Estados Unidos. Já deve estar falando inglês, né? Ou não, lá ele tá entendendo espanhol. Os mexicanos ajudam ele também lá. Nesse processo, como tem sido essa troca de informações com Paul Jones? Até nós somos apaixonados, não temos esse prazer
de estar nessa aventura, mas acho que todo mundo que nos assiste aqui gostaria de estar participando de um processo dele. Me conta um pouco, nessa distância, como é? Paul Jones fala, tá pronto, não tá, melhorou, trabalhei, vou passar essa semana, não, como que é esse processo e a tomada de decisão? Eu sei que na sua cabeça, pelo teu ímpeto, pelo teu empreendedorismo de querer sair daqui e correr com os melhores, já estava desde o projeto inicial. Mas como é convencer um treinador que tem uma variedade gigantesca de material na mão, que esse é o cavalo para tentar a classificatória? Como que é? É uma imposição tua, ou ele aceita, ou ele fala, não, o cavalo... Nos conta como que é esse processo. Vou começar um pouquinho antes. A grande virtude de tudo isso é do Everton, que você falou que eu estou com ele na cabeça. E é do Everton, porque precisa de muita coragem para sair daqui, o cavalo do jeito que estava, ganhando de todos os craques aqui no Brasil, podia fazer a campanha de 3 anos aqui e ia enfrentar esses mesmos cavalos que ele já tinha ganho durante o ano inteiro de 2023, né? Sair daqui, abrir mão dele, continuar a campanha dele aqui, onde fica se falando o tempo todo nele, e aventurar para ir para a Champions League, né? Para correr com os melhores do mundo. Você vai deixar de jogar agora contra Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Vai enfrentar Real Madrid, Barcelona. Vamos para Manchester. Vamos lá para fora para brigar com isso. Então o Everton, ele é um cara que gosta desses desafios. Ele falou, Mauro, se é para correr, fora. Vamos correr com os melhores do mundo. E aí, nesse relacionamento que você está falando, eu tenho a sorte de ter o Marquinhos, que é um apaixonado por corrida de cavalo, que é meu filho. O Everton tem a Isana, que adora também essa parte de corrida. Então, na verdade, quem trabalha com Paul Jones não sou nem eu, nem o Everton. Quem trabalha com Paul Jones, quem fica nessa comunicação com o Paul Jones é o Marcos e a Isana. E eles fizeram todo o planejamento da campanha do cavalo lá nos Estados Unidos, que a ideia é que ele continue ainda a correr mais um pouquinho por lá. Mas minha pergunta é, vocês saíram com o desejo de enfrentar o primeiro time. Há um processo de convencimento do treinador para fazer essas inscrições nessa categoria mais... Ou foi natural porque o Edberg foi mostrando no relógio, não, temos condição? Ou teve algo... Não, eu quero que corra. Como que é essa... Não, na verdade, a gente não pode... Não dá para impor, né? A gente foi para correr em Los Alamitos. Então, a partir daí, a gente já sabia que a gente ia correr com os melhores. E falamos, você tem a liberdade de falar se o cavalo está apto serve ou não está apto para esse tipo de corrida. Para você ter uma ideia, ele não tinha a inscrição nesse grande prêmio que ele correu domingo. E o Paul Jones falou, pode inscrever, que é um cavalo que vale a pena inscrever. Os americanos não acreditam muito. Ele era a última força nesse páreo, para você ter uma ideia. O Edberg pagava 25-1 e fez segundo. Contra um cavalo que vinha de 12 vitórias seguidas. Então, realmente, o Paul Jones conhece o que ele tem na mão. Tem o material... É o melhor treinador do mundo. Quer dizer, ele sabe o que ele tem na mão e ele, junto com o Marcos e com a Isana, planejaram toda a campanha do cavalo. E a gente... nós não fomos lá para correr as provas, sabe? Era muito melhor. Ganhamos uma mais, ganhamos outra. Não é isso. A gente foi para lá para fazer a diferença. A gente não precisa mostrar nada para ninguém. Na verdade, o Edberg tem um pai espetacular, tem uma mãe espetacular, fez uma campanha aqui fenomenal, ganhou dos melhores cavalos que continuam correndo e que correram aqui no Brasil. Então, a gente foi passar uma emoção diferente. E passou, né? Estamos passando. E esse domingo foi especial, é até por isso que eu fiquei lisonjeado por esse teu convite para falar um pouquinho disso. Eu acho que isso é importante, acho que tem duas coisas que eu gosto muito de falar. Primeiro, esse processo de desbravar, se não tem uns malucos no meio, a coisa não acontece. Então, talvez o resultado, não só dessa história, de outras tantas, você falou que foram 19 cavalos até hoje, vamos lá para a gente entender, 19 quartos de milhas criados no Brasil foram enfrentar os americanos, os pais da matéria.
Nenhum desse teve incentivo, teve nada. É algum maluco apaixonado como vocês que fala, vou embarcar esse cavalo e vou levar lá para enfrentar os americanos. Isso demora um tempo, mas talvez os frutos desse empreendedorismo, desse desbravamento, a gente vai sentir depois. Eu até estava comentando com você antes em off aqui, a gente não estava gravando, mas vale falar. É muito importante esse movimento, essas coisas, porque com certeza agora alguém começa, um cavalo lá do Brasil, um cavalo que estava em última força, veio aqui e faz segundo, começa a demonstrar uma certa consistência. Esses movimentos todos, talvez a gente vai colher os frutos disso de amanhã ou depois você ter como acontece, eu estava te falando, como acontece no Puro Sangue inglês, de ter estrangeiros vindo comprar produtos aqui no Brasil. Outra coisa muito importante, que também está acontecendo meio que conjunto, nosso amigo Flavinho, do Turf Eunápolis, começa a escrever artigos em veículos de imprensa norte-americano falando e relatando das provas aqui no Brasil. Então isso tem um efeito assim, nós não temos noção do que são essas sementes para o futuro da criação nacional. Sem né? a menor dúvida, Herbert, a gente está plantando uma sementinha no mercado mais importante do mundo do cavalo quarto de milha de corrida, que é os Estados Unidos. Exato. Não sou eu, o Everton apenas. Você pega o Pedro do Aras Jaguaruana, você Com a pega Mizissal lá. com a Mizissal, você pega o Moisés e a Fernanda do Aras Maria Clara com a Mizissal, eles são sócios da mesma forma que nós e o Royal Ranch. O Jaguaruana com o Aras Maria Clara, eles são sócios da Mizissal, que está fazendo uma campanha também espetacular, também correndo com as melhores fêmeas, os melhores cavalos nos Estados Unidos. A égua foi tríplice coroada aqui no Brasil, 10 corridas, 10 vitórias, excepcional. Foi lá para fazer história também. E é um mercado que a gente vai abrindo. Exato. Entendeu? Porque No facão, né? Como os ingleses fizeram, né? O Puro Sangue inglês, que é a base do nosso quarto de milha, eles abriram o mercado e hoje tem cavalo brasileiro sendo exportado por valores importantes. A gente não pode esquecer que lá atrás começou exatamente desse mesmo jeito. Uma turma de brasileiros levou cavalos de criação nacional para correrem lá e hoje a gente tem um movimento, um fluxo automático. Apareceu um craque aqui, no dia seguinte você tem oferta, no caso do Puro Sangue inglês, não é só de americana, é de cara de Hong Kong, de europeu, de tudo quanto é lugar do mundo para comprar esses cavalos. Então, quem sabe a gente... Você estava me contando uma coisa importante. Até hoje, exportada mesmo, só a Dinastia Tall, que veio um americano aqui no Brasil e comprou ela. Que eu me lembro, Eu não ela, lembro. a Dinastia e a Summer Tall. Foi e voltou depois, mas eu acho que ela foi correr lá e voltou. Eu acho que exportada mesmo, só a Dinastia. A Dinastia, ela foi comprada como potra ou como... Não, eu acho que já como reprodutora. Como reprodutora. Como reprodutora. Mas ela foi para correr lá ou não, já como reprodutora? Dinastia foi para correr lá Aham. e ela correu lá, fez uma campanha muito bonita. Ela correu no ano do Nordic, No ano do aqui no Brasil. Aham. E ela foi para lá, ganhou lá a primeira do ano, acho que 2 vezes. É uma égua, fez uma campanha muito linda lá. E é a mãe do FDD Dynasty. Uma história... A avó do Apolitical Blood. É. Ela tem um pedigree realmente fantástico e que já foi um passo muito legal para a criação nacional. Foi um passo bastante importante. Mas nós estamos falando isso que ano? 2002. 2002. Então, 23 anos atrás. 23 anos atrás. 23 anos atrás. Agora, e enfrentar esses cavalos, nós estávamos falando do Impresson e do Jericó, que foram os dois que se classificaram agora, nesse domingo, fazendo tempo melhor do que essa classificatória que o Edberg participou. Para você ter uma ideia da qualidade dos cavalos, o Impresson vai ser a 4ª vez No Champions. seguida que ele vai para o Champion of Champion e já ganhou 2, ou seja, ele já correu 3 e ganhou 2 Champion of Champion. E o Jericó está indo para a 3ª vez para o Champion of Champion. Um cavalo ganhou $1.100.000, o Jericó. Com a E o qualidade... Impresson é um dos 3 únicos cavalos quarto de milha no mundo a ganhar mais de $2,5 milhões.
Deixa eu fazer uma pergunta específica desses dois. Com essa qualidade toda, eles não receberam antecipadamente o convite eles tiveram que passar pelo... Essa tua pergunta eu acho que talvez é a mais importante de todo esse nosso bate-papo. Eu vou te explicar por quê. Eles não ganharam nenhuma dessas provas convidativas, né, para isso aqui. Por quê? Porque ganhou vários outros cavalos essas provas. Chegou num nível hoje, eu estava te contando, né, que alguns cavalos são tão importantes lá que uma vez ele ganha, uma vez ele perde. Uma vez ele ganha, uma vez ele perde. Não tem aquela coisa do invicto que a gente toda vez quer saber aqui no Brasil. Então, o cavalo que é o bom é aquele que é invicto, que nunca perdeu. Isso não existe. Isso não existe, principalmente nos Estados Unidos, onde não tem os trilhos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quer dizer que Expression e Jericó, eles já haviam corrido essas provas pré-classificatórias e haviam perdidos. Exatamente. E aí eles foram para tentar de novo e agora conseguiram. Exatamente. Por exemplo, London Toby já ganhou do Impressum, quando o Edberg fez terceiro numa prova de grupo, e aí é classificado para ir para a final. Então, os dois ainda não tinham sido classificados. Não tinham conseguido o convite para essa prova. Porque é muito perto. Então, você pega Cacktail Cove, já ganhou e já perdeu. Você pega o Shakers No Secret, já ganhou e já perdeu. Você pega o London Toby, já ganhou e já perdeu. Você pega todos esses cavalos, ganharam e perderam. Então, não estavam ainda classificados e agora eles vão participar pela quarta vez um e pela terceira vez o outro. Mauro, como é um episódio mais curto, nós já estamos indo para o finalmente. Eu falei que tinha conversa, nós já estamos quase uma hora de batendo um papo nisso. Vamos falar uma coisa. Quais as próximas etapas de Edberg? O que vem pela frente? O que tem nos planos de vocês para ele daqui para frente? Curte. Eu vou te falar. O que nós queremos é curtir esse momento único. Você imagina como é que eu estou me sentindo? Estou te falando de coração bem aberto aqui, sem nenhuma... com modéstia, mas muito orgulhoso. Eu criei o cavalo que mais ganhou dinheiro da raça no Brasil. Isso é um ponto importante para a gente falar. Eu lembro logo que ele bateu R$1 milhão, virou-se o slogan... O primeiro cavalo a bater R$1 milhão, o milionário e tudo mais. Passado algum tempo, a gente teve Anjo Dourado, outra máquina, que estamos torcendo para a volta dele, que vai logo depois e bate a marca de faturamento do Edberg por causa dos prêmios que ele fez. Mas hoje, se a gente for computar, colocar ali no papel... Em faturamento total, em pista, como atleta, nenhum cavalo da criação brasileira tem a marca, o faturamento do Edberg. Porque somado R$1 milhão daqui, mais tudo que ele já ganhou lá, ele chega em perto de... 1.550.000, 1.560.000 enganável o cavalo para ganhar isso. Ou vai precisar ir para os Estados Unidos, ou vai ter que ganhar Mega, Brasília e Potro do Futuro, né, para poder fechar esse número. Então, eu vou te falar uma coisa. A gente continua com metas muito grandes para o Edberg, mas ele foi líder de estatística no Brasil, a BQM Awards no Brasil, o cavalo da raça, não é só de corrida, da raça que mais ganhou dinheiro aqui no Brasil, ganhou o Potro Futuro, ganhou o Mega Race, as provas mais importantes que a gente tem aqui, ganhou o Grande Prêmio São Paulo. Ele foi escolhido no ano passado. Ele recebeu o título de campeão Stallion Aged Horse, ou seja, o cavalo inteiro melhor de toda a Califórnia, da parte dos Estados Unidos, da Califórnia. Ele ganhou o título que a gente ficou muito honrado e feliz. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês por acaso coletaram ele? Ele tem sêmen ou não? Torcemos que tenha. A gente ainda não coletou, não fez isso aí, porque... senão você mudaria a cabeça ele é do cavalo de corrida, entendeu? O motivo que o pessoal castra é justamente para que ele se concentre na corrida. Se a gente provocar ele alguma coisa diferente disso, pode atrapalhar a campanha dele.
Como a gente tem ainda, como eu te falei, temos os filhos do First Down Dash. No Secrets Here, no Vista Verde, no Flor do Campo. Tem o Everton da Almorim do Royal Ranch, eles têm o Dash and Dreams junto com o Jaguaruana, com o Pedro do Jaguaruana. Nós não temos pressa do Edberg como Garanhão. Ele, sem dúvida, volta para o Brasil, vai ser Garanhão, vai servir a criação nacional, democraticamente, vamos oferecer ele para que todo mundo possa usar ele, aproveitar todo esse potencial genético que ele tem e todo esse potencial de atleta que ele tem, ele deve ser. Mas isso tem data já ou não? Acho que pode ser que 2027... Então você tem mais 2026... Queremos tentar correr mais 2026, que eu acho que é quando ele vai estar na sua plenitude. Nós não podemos esquecer que ele é 6 meses mais novo, né? Do que a temporada americana começa em janeiro, a gente começa em Você acha que o ápice dele, ou antes de começar a idade chegar, você teria 2026 inteiro para correr em altíssima performance? Nós tivemos um susto muito grande com o Edberg no fim do ano passado. Ele estava numa evolução muito grande, ele teve uma cólica séria. Paul Jones nos ligou um pouco apreensivo. Ele achou que ele ia morrer. Ele foi para o hospital, ficou no hospital São Luís lá por quase um mês inteiro. Mas teve que operar ele? Não teve que operar. Não. Mas foi uma cólica muito forte e tentamos evitar ao máximo a operação. Cirurgia seria só em último caso. E aí, quando foi mais ou menos agora, em setembro, o Paul Jones falou agora, ele voltou a como ele estava antes de ter sofrido a cólica. Então, agora ele está num momento muito especial. Essa corrida mostrou isso também. Para você ter uma ideia, ele é 101 de índice em Los Alamitos. Nós sabemos que para fazer o índice de velocidade Top AAA nos Estados Unidos, em Los Alamitos e em Ruidoso, é muito difícil, que são onde correm os grandes cavalos. Estamos agora, final do ano. Que vem, as próximas considerações que você deve fazer é já preparar a turma toda para reservar a data na agenda para ir para o teu leilão. Então, conta um pouquinho de datas em específico. Então, agora você falou uma coisa super legal. Nós estamos preparando agora, organizando o leilão do Aras Vista Verde Convidados. Vai ser um leilão muito gostoso, Herbert, data? Dia 6 de março. 6 de março, sexta-feira. 6 de março, sexta-feira, na véspera da reabertura do Jockey Club de Sorocaba. Ou seja, no sábado nós vamos ter as classificatórias do Grande Prêmio Torneio Início, que tem 250 mil de premiação, e as classificatórias do primeiro Derby, que são para os cavalos mais velhos, com 150 mil de prêmio. Ou seja, é um fim de semana de 400 mil reais de prêmio, mais o bônus Vista Verde. E nós vamos fazer na véspera o leilão do Aras Vista Verde. Esse leilão vai ser na sexta-feira. Nós vamos fazer na quinta um churrasco, como eu te falei. 2 semanas antes a gente convida todos os treinadores para irem no Aras para conhecer de perto todos os animais. Nós vamos ter praticamente 10 convidados participando, gente de muita tradição participando desse nosso leilão, a família do seu Plínio Kiel. Nós vamos ter o pessoal do Aras Já Se Vieram, nós vamos ter participando junto conosco vários convidados. Deixa eu só fazer, então, vamos fazer um cronograma aqui. Cronograma. Vamos lá. 2 semanas antes do teu leilão, na sexta-feira, dia 6 de março, reabertura do Jockey Club de Sorocaba, você promove no teu Aras um churrasco onde que as pessoas, você convida todo o mercado para ir lá para conhecer esses cavalos, e aí dá para ver o No Secrets, dá para ver o Yankee, para conhecer esses cavalos ainda no Aras. Dia 5/3, uma quinta-feira, apresentação, churrasco, comemoração do teu aniversário, tudo. Sexta-feira, dia 6, atenção, não sábado, leilão sexta-feira, dia 6 de março.
Dia 7, as classificatórias, e aí a reabertura do Jockey Clube de Sorocaba. Que é no dia 7, com as classificatórias do derby para os E cavalos do mais torneio velhos. início. E do torneio início, que vai ser um torneio início muito legal. Para você ter uma ideia, nesse torneio início, como é uma comemoração de 35 anos do Aras Vista Verde, que foi o ano passado, a gente ofereceu um bônus de 300 mil, caso o vencedor do torneio início seja de criação do Aras Vista Verde. Então, além da premiação dos 250 mil, tem mais 300 mil do Aras Vista Verde. Então, se quem ganhar for um cavalo, um potro que foi comprado no teu leilão, isso vale também para os teus convidados. Não, Vista Verde. Ah, não, só do Vista teu. Verde. Esse é um um oferecimento bônus do Aras. do Aras. Então, se quem ganhar o torneio início for um Vista ou for um Verde, coloca no bolso um chequinho de mais 200 mil para o proprietário 100 mil para o e treinador. 100 mil para o treinador. Já falando, para quem perdeu essa oportunidade, para aproveitar a oportunidade do ano que vem, tem alguma novidade o ano que vem já? Nós vamos ter o bônus, não nesse valor total que a gente vai ter, mas nós vamos ter também para todos que estiverem com a gente, vão ter um bônus para o torneio início. Que a gente gosta de fomentar o torneio início, que é justamente Que é onde quando faz a tua festa. a gente faz o nosso leilão. O Jockey está num momento muito especial. Essa diretoria, Jonathan Dantas, Eugênio, Jonathan, o Marcos, o Pedrinho, Dr. Francisco Sampaio, pessoas excepcionais que está num momento super especial o Jockey Clube de Sorocaba. Então, 2026 vai ser o ápice do Jockey Clube de Sorocaba. Você sabe, por acaso, quantos cavalos foram inscritos no torneio, no Grand Prix? Acho que mais de 360. Mais de 360 cavalos. Mais de 360 cavalos. Se a gente olhar estatisticamente, isso é um número alto, médio? É um número que foi praticamente o mesmo número que nós tivemos esse ano, de 2025. O Jockey está num momento muito especial, a premiação é muito boa. O Jockey Clube de Sorocaba, você recebe a premiação assim que sai o controle antidoping, que é outra coisa que a gente lutou bastante e graças a Deus conseguiu. Todos os páreos nós temos a realização de antidoping. A preocupação com o animal em si é uma das características mais importantes que tem essa diretoria. A gente realmente foca no indivíduo, no cavalo. Mauro, uma coisa, você sabe que eu frequento os dois mundos, para mim é louvável não só essa diretoria, mas a história toda do Jockey Clube de Sorocaba, uma instituição em break-even, assim, com as contas todas certas, diferente de outras praças, com seus devidos problemas, não vem aqui ao caso, mas realmente um lugar onde quem é proprietário pode ir se sentir seguro que vai correr, vai estar correndo em nível de igualdade por causa da questão do antidoping, vai ganhar, vai receber e o processo, a roda lá gira, né? Você sabe que eu sempre falo o seguinte, Everton, a gente precisa ter um lugar... Everton na cabeça. Eu falei Everton de novo? Herbert, sabe o que a gente precisa? A gente precisa... todos nós trabalhamos bastante, todos nós temos um monte de compromisso. Eu acho que o cavalo, ele é uma satisfação muito grande familiar, ele une a família. E não só une a família, como une os amigos. Vou te contar agora rapidinho, eu sei que nós estamos estourados no tempo. Vamos lá. Estamos estourados no tempo. Mas só para você ter uma ideia, eu conheci um grande criador, que na verdade não era criador, era um proprietário de cavalo de corrida do Paraguai, Jorge Cabaleiro, que você conhece. Há mais ou menos 30 anos atrás ele apareceu no Vista Verde. E nós desenvolvemos uma amizade como vários amigos que a gente tem em todo lugar. O Jorge teve um problema cardíaco, veio para cá sem saber Marquinhos me muito. falou, eu fiquei sabendo da história. Mas você vê como que é a coisa maravilhosa. Ele veio para cá para fazer os exames, teve que colocar 5 pontes de safena, teve a amizade do Dr. Francisco Sampaio, que ajudou todo na organização disso, foi ficar na casa do Everton, aqui em São Paulo, porque o Everton também tem uma casa aqui em São Paulo para recuperação disso. A gente esteve junto com eles. Então, o cavalo, ele une as pessoas. O cavalo é família.
Meus netos curtem o cavalo, gostam do cavalo. A competição é saudável, é uma competição difícil de se ter, né? Quando joga um time contra o outro, um ganha e o outro perde. Quando correm 10 cavalos num páreo, um ganha, 9 perdem. Então você precisa desenvolver uma personalidade muito forte de aprender a perder. E normalmente quem entra nessa atividade são vencedores. Então é bom Tô procurando perder um negócio pouquinho. aqui que me mandaram essa semana. Pode falar que é exatamente É bom perder um pouquinho e participar de um ambiente onde parece inacreditável o que eu vou te falar, mas a comemoração, quando um ganha, independente de quem perder, é muito grande, porque todo mundo sabe que é muito difícil ganhar. Então, vale a pena quem quer se desestressar, quem quer ter uma atividade gostosa no fim de semana, um restaurante gostoso, um lugar familiar, que é o Jockey Clube de Sorocaba, de participar com a gente. Compra um cavalinho, entra com a gente tem várias formas de entrar de maneira que vai ter toda a assessoria, não só no Vista Verde, mas em vários outros áreas. Vale a pena vir, conhecer, e a gente está tudo aberto para poder ajudar quem quiser entrar nesse maravilhoso mundo do cavalo de corrida. Falando sobre isso, meu amigão, que eu estou aguardando ele aqui para a gente poder bater um papo, Jorge Ricardo, nada mais, nada menos do que o jockey mais ganhador da história dos cavalos de corrida, sei lá, 13 mil vitórias, alguma coisa. É um brasileiro, tem estátua no Hipódromo da Gávea, o seu nome está gravado no Guinness Book. Esses dias eu sigo ele, a gente acaba batendo um papo e ele postou algumas mensagens em espanhol, já que ele monta muito na Argentina. Eu vou tentar com o meu mau espanhol e depois a gente vai traduzir. Mas falando uma coisa que eu achei muitíssimo interessante, como o turf é capaz de moldar o caráter das pessoas, e talvez mais do que moldar. Se o cara está há muito tempo no turf, na indústria do cavalo de corrida, nos cavalos de corrida, você pode peneirar que alguma coisa de bom esse cara tem. Por quê? Ele fala uma coisa assim: se uma provocação te desestabiliza, o turf te vai devorar. Porque se você não aguenta uma provocação, meu amigo, a resiliência que você tem que ter para aprender a ganhar e muito mais a perder no turf, o turf vai te devorar. Então, traduzindo, se uma provocação te desestabiliza, o turf vai te devorar. Então, quem permanece é porque tem um caráter moldado, uma resiliência a saber enfrentar as adversidades da vida, né? As provocações, as derrotas, os erros são parte do processo que de forma física, mental e emocionalmente te constrói. Então, assim, é uma bela de uma escola. Por isso que no final da história, se tem gente ali dentro, talvez um mais animado, um mais vaidoso vai entrar, vai levar 2 e vai embora e não vai ficar por ali. Se a gente fica, é porque alguma coisa interessante tem nessas pessoas que estão ali dentro, né? Agora, imagina uma coisa, a emoção que é você conseguir um embriãozinho de uma Roxy Vista acidentada, que não podia ter filho, esse embriãozinho e tá lá, nascer, a gente colocar o nome de craque nele, colocar no leilão, porque a gente é criador e a gente coloca ao mercado tudo que a gente produz, compra um amigo, compra o cavalo dá toda essa alegria para a família deles e para a nossa família como criador. A gente faz uma parceria, vai para os Estados Unidos. Tivemos agora junto nos Estados Unidos no mês de agosto, setembro. A gente tem muitos momentos para passar em conjunto, curtindo as madrugadas dele correndo lá nos Estados Unidos e no Jockey Clube de Sorocaba. Não tem coisa mais gostosa, é uma satisfação muito grande e a gente é muito feliz de ter o cavalo como centro da nossa atividade. Senhores, mais uma vez a gente sempre estoura o tempo. Eu sempre falo, o cavalo é fantástico. Levante a sua bunda da onde você estiver e vá atrás do cavalo de corrida, seja no Jockey Clube de São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja no Paraná.
seja no Rio Grande do Sul, seja em Sorocaba, seja nos rincões do Brasil, nessas retas que fazem também festas incríveis. Mas, falando especificamente do Aras Vista Verde, março, 6 de março, se prepare, vem coisa nova aí, quem sabe? O próximo Edberg pode ser seu. Mauro, obrigado mais uma vez, eu sabia que era ser sempre pouco tempo, a gente sempre acha que é muito, mas sempre falta para bater papo. E mais uma vez eu te agradeço. Semana que vem tem mais. Se tem histórias boas do cavalo de corrida, elas serão contadas aqui. Tchau, obrigado.